Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui pra gente fazer aquele nosso pós-jogo, né? Bavi, sabadão, teve Bavi, hoje é domingo, dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar e dia da gente fazer aquele nosso pós-jogo, né? Antes da gente fazer o nosso pós-jogo, aquele nosso jabazinho básico está passando aqui na parte inferior da sua tela. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer, a chegar ao nosso estádio lá em cima. Se você já é inscrito, é claro, lembre-se de ativar aqui, ó, o sininho das notificações para você sempre receber os nossos conteúdos. E claro, para todo mundo que não quer se inscrever, só dê essa moral, deixe o like aqui pra gente, beleza? Então partiu pra gente começar a falar desse jogo aí, desse Bavi 500. Vamos lá, vamos falar desse Bavi 500, né? Bavi 500 que todo mundo já sabe, vocês já viram no placar, já viram na chamada, né? No placar também vocês viram 0-0, e isso aí pode trazer alguns impactos para o nosso tricolor. Vamos começar aqui, né? Primeiro vendo a classificação, como é que ficou o Bahia com esse empate com o Vitória da Bahia. Vamos dar uma olhada. Tá aí na tela, né? Classificação. O Vitória vencendo, ele ficou aqui com... Vencendo não, bate na madeira. Vitória com empate, ele foi a 12 pontos, né? Saiu de 11 para 12. O Bahia com empate saiu aqui de 8 para 9 pontos. E nós, os dois times, eles têm aí 6 jogos na rodada. Então falta a 7ª, 8ª e a 9ª. Faltam 3 rodadas para acabar o campeonato. O que pode acontecer? Nessa rodada ainda, a Jacuipense ainda vai jogar. Então a Jacuipense jogando, ela pode ir agora a 14 pontos. Abriria aqui 5 pontos para o Bahia e o Bahia ficaria 3 pontos atrás, já está 3 pontos atrás do Vitória. Então o Bahia ficaria a 5 pontos do líder, né? Quem joga na rodada ainda? O Porto pode jogar e passar o Bahia, empurrar o Bahia para a 4ª colocação. E o Barcelona de Ilhéus, que também pode jogar e empurrar o Bahia aqui para a 5ª colocação. Então Bahia pode aí sair, né? O Bahia pode sair do G4 da competição. Então nós podemos ter aí ao final dessa rodada 6 o Bahia fora do G4 e aí tendo que remar aí nos 3 últimos jogos para vencer, né? Claro, a gente vai falar isso aí um pouco depois, quando a rodada encerrar. Encerrada a rodada 6 do Baianão, a gente fala sobre isso, tá? Mas aqui, só para a gente arrematar, o empate para o Bahia não foi o melhor dos mundos, né? O empate para o Vitória também não foi algo tão bom, mas para o Bahia, né, o empate foi pior. O empate vai deixar o Bahia aqui numa zona bem desconfortável e, por exemplo, pode projetar aqui eventualmente o Bahia na 3ª ou 4ª posição na próxima fase. E isso aí pode jogar eventualmente para um Bavi, né? Então a gente tem que torcer aqui, analisar um pouco depois, né? Como é que fica aí a tabela do Campeonato Baiano, beleza? Então, sobre a tabela, matamos. Agora sim vamos começar a falar do jogo. Primeiro vamos aqui para escalação. A escalação ela é bem interessante, né? Porque a gente tinha feito aqui o nosso Hoje é Dia de Bahia e nesse Hoje é Dia de Bahia nós dissemos que o Bahia viria, que poderia vir com uma formação diferente, né? Não, o Bahia veio exatamente, bem parecido com o Bahia de 2024, né? Então, Ademir de um lado, Lúcio Rodrigues do outro aqui no ataque. Ele veio sem Everton Ribeiro e veio com os 4 jogadores aqui, ó. O Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton e o Cauli, né? Vieram aí com o Bahia veio com esses 4. Muito embora, né, todo mundo acreditasse que o Jean Lucas e o Cauli não começariam jogando. Mas aí o Rogério Ceni veio exatamente com essa escalação, ou seja, acredito que esses aqui são os 11 que o Rogério tem confiança, né? E
ele utilizou esses 11 aqui durante a partida. Eu confesso a vocês que eu até cheguei a comentar aqui em casa com a minha esposa, olha, se o Bahia perder esse jogo, todo mundo vai sentar na cabeça do Rogério Ceni, porque ele começou com essa escalação e porque não veio com A, com B, com C diferente, né? Não veio com Eric, não veio com Eric Pulga. Então a gente já tinha pensado dessa forma. Mas aí, a situação, o jogo ele se mostrou diferente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, né, nos melhores momentos da partida. Vamos ver alguns lances aí, vamos ver lance aí, vamos ver os melhores momentos dessa partida. A gente no primeiro tempo a gente viu um Bahia melhor, né? Mesmo com esses jogadores, a grande base do ano passado, a gente vê um Bahia melhor. A gente vê um Bahia com mais posse de bola, né? Chegou um momento do Bahia ter mais de 80% de posse de bola e o Bahia sufocou, né? Eu diria que no primeiro tempo o Bahia sufocou o Vitória e se não fosse esse cara aí, ó, fazendo grandes atuações, né? O Bahia teria levado muito para cima, né? Teria feito aí um ou dois gols, pelo menos nesse primeiro tempo. Claro, o Vitória aí, por exemplo, numa vacilada da zaga, esse foi o melhor lance do Vitória no primeiro tempo, né? O Canu acabou ali dando mole, tentando proteger a bola, acho que não avisaram ladrão. Ele acaba perdendo na força e na velocidade para o Fábio. Mas fora isso, o Bahia seguiu, né, sendo melhor. Nada do que o Thiago Carpini tentasse fazer no primeiro tempo ajudou a equipe do Vitória, não. O Bahia foi para cima e teve muita chance. A gente vê aí a quantidade de bolas que o Bahia desperdiça, né? Desperdiça bastante aí. Já no segundo tempo, aí no segundo tempo a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Segundo tempo o Bahia parece que sente um pouco a pressão, sente o ritmo do primeiro tempo, né? E vocês continuam seguindo aí, vendo lances e mais lances aí do primeiro tempo do Bahia. Literalmente falando, só deu Bahia no primeiro tempo. Vocês só viram um único lance do Vitória, né? Aí agora a gente pode voltar e falar um pouco do segundo tempo. Segundo tempo, não, né? O segundo tempo o Bahia já vem com uma mentalidade, uma forma diferente, né? Parece que baixa um pouco as linhas, né? Então aí na fase, muito mais tempo atuando na fase defensiva. Então o Bahia passou a esperar um pouco mais a chegada do Vitória, para a partir daí ele pegar a bola e seguir fazendo as ações de jogo, né? E com isso aí, você dando a bola para o adversário, você acaba que tá mais suscetível a ter algumas falhas. E aí a gente começa a ver nessa subida de pressão do Vitória para o ataque, o Jean Lucas ele começa a dar sinais ali de falha, né? Naquelas primeiras marcações, então ele começa a dar sinal de falha, e aí é que o Bahia começa a fazer as substituições. Aí o Bahia bota o Eric Pulga, colocou o Nestor, colocou o Everaldo, né? O Bahia faz todas as modificações, mas aí a gente tem que falar um pouco do Vitória. O Vitória, ele colocando as modificações dele, né? As modificações do Vitória, elas surtiram mais efeito, elas levaram mais o time à frente, principalmente porque o Bahia também já vinha aí de uma forte pressão no primeiro tempo, e no segundo tempo o Bahia acabou não conseguindo manter, né? Então, resultado disso, né, 0-0. Então a gente teve um equilíbrio, o Bahia muito melhor no primeiro tempo, o Vitória melhor no segundo tempo. O resultado acabou aí a gente tendo um 0-0. Melhor jogador da partida foi escolhido o goleiro Lucas Arcanjo. E aí a gente sabe, né? Quando o melhor jogador de uma partida é o goleiro adversário, a gente pode ter certeza de que
o time adversário, ele no geral não jogou tão bem assim. Então, o adversário ele jogou, ele conseguiu ali segurar o Bahia, mas o Bahia também conseguiu fazer a sua pressãozinha, né? E como a gente falou, o resultado ele não foi dos melhores para o nosso Bahia, beleza? Pra gente finalizar, né? Pra gente finalizar aí, vamos só aqui o seguinte, vamos ouvir um pouco o que falou o nosso mister, né? Vamos ouvir o que fala aí o Rogério Ceni. Vamos ver um trechinho aí, pegar um trechinho da entrevista do nosso Rogério Ceni. Vamos lá. Ceni, muito boa noite. Juliana falando aqui da TVE, estamos ao vivo ainda com a transmissão desse Bavi 500. Primeiro clássico do ano, queria que você fizesse uma avaliação desse Bavi 500 em especial. Primeiro tempo, segundo tempo bastante diferentes. Queria saber o saldo para você. Boa noite. Eu acho que nós fizemos aquilo que nós nos propusemos, jogamos bem, controlamos todo o jogo. No primeiro tempo, talvez um controle maior ainda do jogo, né? As únicas possibilidades do Vitória foram em erros nossos, um do Canu, um domínio na linha lateral, não lembro quem que rouba essa bola e acaba fazendo, acho que a única finalização do primeiro tempo. Então controlamos o jogo, criamos nossas oportunidades, não tivemos aí a felicidade de fazer o gol e poder estar à frente no placar, o que acho que abriria ainda mais o jogo para o segundo tempo. O segundo tempo contra-atacaram um pouco mais, a gente também cansa um pouco, né? Eu acho que os jogadores que jogaram, Nestor, Eric e o Pulga, eu acho que estavam um pouquinho cansados do jogo do meio de semana, que foi um resultado importante que a gente fez, fora de casa, num gramado ruim. E aí as coisas podem ficar um pouquinho mais equilibradas, mas eu acho que nós tivemos controle do jogo, merecíamos vencer. Acho que a arbitragem um pouquinho infeliz, acho que não foi... o lance do Ademir eu não entendo até agora, que o jogo em movimento, uma falta, o Ademir sairia na cara do gol, domínio, bola, controle de bola total, no meio depois dele tocar, receber, aí no meio da jogada o árbitro para, eles não tinham comunicação, nem sequer o rádio funcionou, o jogo inteiro eles não tiveram comunicação, e ele falava pra mim, não, mas eu não posso falar nada porque o rádio não funciona, aí eles voltaram pro segundo tempo, o rádio também não funcionava, então assim, eu acho que assim, a gente quer um campeonato estadual bom, você vai jogar no interior, não tem campo para jogar. E quando vem aqui, nós encontramos dificuldades que deveriam ser solucionadas. Ao menos a comunicação entre o bandeira, o árbitro, já que não tem VAR, né? Já que ano passado já foi assim, dessa maneira, ao menos solucionar algumas coisas básicas para o futebol deveriam ser feitas. Boa noite, Rogério Ceni. Nós temos um repórter que aborda o torcedor antes, durante e depois do jogo. E muitos torcedores questionaram a não titularidade do Eric Pulga e do Eric, né? E reclamaram bastante. Eu até entendo que o time até foi bem sem os dois no primeiro tempo. Eu queria saber de você porque você, até no jogo do meio de semana, você teria sinalizado na coletiva que o Eric iria jogar. A intenção jogou no segundo tempo, mas não de titular. Foi o que eu falei. Eu queria saber de você para esclarecer junto ao torcedor que ficou com esse questionamento, porque você começou com o Jean e com o Cauli. Eu acabei de responder que eu achei até que eles entraram cansados, que dirá começar o jogo. Eles estavam cansados. Nada impede que eles possam jogar, iniciar jogando um próximo jogo. E eu falei que ele ia jogar e realmente ele jogou, entrou no minuto, não é mais agora. Mas eu acho que o time fez um primeiro tempo impecável e nada impede. Eu acho que os dois têm, tanto o Eric quanto o Nestor, quanto o Pulga, todos têm capacidade. É para isso que nós contratamos jogadores de meio campo, para manter qualidade do time. Hora começa o Eric, hora que começa o Jean, hora começa o Everton, hora começa o Nestor. E assim sucessivamente, e o Pulga também. Lógico que vai começar jogos, como começou no meio de semana, mas ele foi um jogo pesado, né, no início da semana. E eu acho que é para isso que a gente reforça o time, para ter boas alternativas de jogo. Nada impede que eles comecem numa próxima oportunidade. Tá aí, né? Tá aí o que fala o nosso mister, né, o Rogério Ceni. Não coloquei, claro, todas as respostas e todas as perguntas. A entrevista tem ali aproximadamente 21 minutos, 20 e pouco. Então, se você quiser, você ou vai na TV Bahia ou, claro, vai no nosso canal. Nós disponibilizamos a coletiva também. Esses dois trechos aí, só para a gente ver um pouco da análise do Rogério. Ele fala como a gente já havia comentado, dos dois tempos, né? Do Bahia melhor no primeiro tempo e o Bahia não tão bom no segundo, né?
E ele fala também um pouco da questão do cansaço. A gente vê que o Bahia jogou no meio da semana e era um jogo importante, aonde o Bahia mesclou aí alguns jogadores, né? Manteve fora desse jogo aqueles jogadores que a gente viu que jogariam, que ele teria certeza que jogaria no domingo, e no domingo não, no sábado, e claro, ele pegou e simplesmente, né, utilizou alguns jogadores aí que ele teria uma capacidade de substituição. E isso também pode explicar um pouco da baixa, né, do rendimento e do recuo ali do time. O Bahia vem naquela sequência, a gente já tinha falado, de jogo de meio de semana, final de semana, meio de semana e final de semana, e isso vai até o final do mês de março, tá? Então, estão aí algumas explicações do Rogério Ceni para o rendimento e para o resultado da partida. Claro, o Rogério Ceni fala da arbitragem, eu particularmente não gostei da arbitragem, né? Mas aí eu comentando aqui em casa com a digníssima minha esposa, às vezes a gente vê se um árbitro ele é ruim ou se ele é mal intencionado, né? O árbitro mal intencionado quando ele acaba pendendo para um lado só. No caso dessa partida aí, parecia que o árbitro era ruim, porque o árbitro errou para tudo quanto é lado. Tudo bem que ele errou mais para o Bahia, mas ele também errou para o Vitória. Então, não vou nem comentar um pouco da arbitragem, beleza? Só pra gente finalizar, né, esse nosso pós-jogo aí, a gente vai só dar uma olhada no que vem por aí. A sequência do Bahia, né? A sequência do Bahia nas próximas semanas, ó. A gente tem aqui primeiro, né? Nós tivemos um empate no Bavi. Agora a gente vai ter aqui na Copa do Nordeste, o Bahia na quarta-feira, 19 horas. Vai a Juazeiro enfrentar a Juazeirense. É um jogo importante, né? E o Bahia tem aqui, ó, por conta da própria dinâmica do Campeonato Baiano, um jogo mais importante ainda do que a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, ó, vamos jogar a segunda rodada de 7 e aqui nós vamos para a sétima rodada de 9. Como eu falei para vocês, né, é uma situação aqui que o Bahia pode chegar e estar fora, né, do G4. Então, fora da próxima fase do Campeonato Baiano. E aí o Bahia joga no meio da semana contra o Juazeirense, né, um confronto baiano pela Copa do Nordeste. Aí vem o final de semana, o Bahia joga em casa no domingo contra a equipe do Colo-Colo. Aí depois, no meio da semana, o Bahia joga em casa contra a equipe do América de Natal. E aí o Bahia faz a penúltima rodada, teoricamente, né? Esse jogo seria lá em Ilhéus, mas haviam se feito uma transferência do jogo pro Barradão. Agora dizem, comentam, bate na madeira, que essa merda não vai dar certo. Comentam-se de um retorno. Mas aí o fato é, o Bahia jogaria contra o Barcelona pela rodada 8. E no sábado e na terça-feira já tem aqui o jogo mais importante, né? O jogo mais importante do mês de fevereiro. O primeiro jogo, que seria contra o The Strongest na Bolívia. Aí o Rogério Ceni ele vai ter que se organizar nesses dias aqui de fevereiro, né? Nesses 4 jogos, o Rogério Ceni vai ter que se organizar bastante para poder ter um time bem descansado aqui para jogar contra o The Strongest, né? Um time bem descansado para jogar contra o The Strongest, mas que a gente não perca muito aqui, ó, nem no Campeonato Baiano a visão do G4 e nem da Copa do Nordeste, que o Bahia também precisa, né? Ao final dessas rodadas aqui, pelo menos na 3 está no G4. E aí finalmente, né, nos últimos jogos a gente tem o Ceará, que ainda não tem data. A gente tem a Juazeirense, aí que seria o último jogo. Então o Bahia joga Copa do Nordeste com a Juazeirense e joga Campeonato Baiano com a Juazeirense. O último jogo do Bahia é a Juazeirense. E a gente tem aqui na volta, né? Último jogo que eu falo, claro, o Campeonato Baiano. E aí a gente tem a volta do Bahia contra o The Strongest. Esse jogo aqui no domingo e um outro jogo na quarta-feira. Então, Bahia empata e a sequência que vem é grande aí pro mês de fevereiro. Pós-jogo, Bahia empatou, a gente chateado porque não brocamos no Bavi 500, mas tudo bem.
Vida que segue, campeonato que segue, o ano é longo, mas o nosso Bahia vai chegar lá bem no final. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!